Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Tudo bem? Que segunda-feira maravilhosa! Hoje, então, nós vamos revelar o mistério que começou lá no capítulo 3 de Efésios, que na sexta-feira a gente falou sobre o mistério que Paulo falava, né? E quando a gente ouve essa palavra mistério, a gente fica, opa, tudo agora vai ser revelado algo. Todo mundo para ouvir o que vai ser revelado. Vamos lá então, você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho, bora anotar o que o Senhor revelar ao nosso coração. E hoje, mistério. Então, vamos ler Efésios 3, do 4 ao 13. Eu vou estar lendo na NVT, se você quiser me acompanhar aí, bora lá. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Aleluia! Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Vocês percebem aqui? Os gentios e os judeus são membros do mesmo corpo e os dois desfrutam a promessa em Jesus Cristo. Aleluia. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio, Paulo dizendo, né, de servir anunciando essas boas novas, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Aqui estudiosos dizem que ele levou isso aqui também, comparou ao nome dele, que não era só porque ele estava dizendo assim, porque eu sou o menor dos menores, né? Que na realidade Paulo também era um nome pequenininho, né? Então ele falava, mesmo que eu seja o menor dos menores, ele faz ali uma alegoria a tudo, né? Dele ser pequeno, humilde, de entender quem ele era, que se não fosse Cristo ele não era nada. Recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, lá vai o segredo então, o Criador de todas as coisas manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Olha só como isso é forte, gente. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridade nos domínios celestiais, por meio da igreja, muitas formas da sabedoria divina. Nós, como igreja, nós somos a quem o Senhor quer revelar, aleluia, as muitas formas da sabedoria dele. Isso é privilégio demais. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo. Agora nós, eu e você, temos esse privilégio. Continuando aqui, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Aleluia. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Aqui no finalzinho, Paulo está dizendo assim, olha, não desanimem, eu estou aqui preso, mas eu cumpri o meu propósito. Foi para isso que eu vim, foi para isso que Jesus me encontrou. Ele me encontrou para promover, para informar para vocês, todos os gentios, que vocês são co-herdeiros comigo em Cristo. Olha como isso é demais. Nós temos o privilégio
de ter tido nos nossos antepassados um homem como Paulo, que deu a vida para mostrar a todos e promover a unidade da igreja, mostrando esse mistério de Cristo, que é a multiforma e sabedoria divina. Paulo estava lá por um propósito e ele dizia: não fiquem tristes, eu estou aqui por um propósito. Então, aqui nesses poucos versículos, esse mistério é revelado. E nós estamos, então, dando continuidade a esse mistério que tem tanto tesouro escondido, coisas que eu e você precisamos conhecer e, então, colocar em prática. Paulo diz ali no início, né? Quando eles veem o que escrevi, entenderão. Vocês mesmos não entenderão o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entenderam, pois não foi revelado a eles. Sim, como Abraão, Davi, vários homens que caminhavam com Deus, mas não tiveram a revelação total do mistério, porque Cristo não tinha ainda se manifestado. Uau! Isso é tremendo demais. Eles não tiveram essa revelação total do mistério, porque Cristo não tinha se manifestado. E Cristo morreu e ressuscitou para nos remir. Uau, como isso é forte, Jesus. Então vocês percebem que o mistério é Cristo, tudo por Ele e por meio dele. Nele, somente nele, eu e você somos um. Nele, nós somos um. Logo a saber deste mistério, que é a partir de Cristo que os gentios são co-herdeiros. Gente, eu até dei uma aprofundada aqui, estudei um pouquinho o que era co-herdeiros. Essa palavra, ela era usada na época quando o filho adotado tinha o mesmo direito que um filho natural, lá em Israel. Olha como isso é forte. Então, eu e você somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, mesma natureza. Ou seja, temos, só para você familiarizar, nós temos os mesmos privilégios. E para a gente poder visualizar, eu vou te dar um exemplo claro. Nós temos 2 olhos. E nenhum dos dois tem menos importância. Os dois têm utilidades importantes para o meu organismo. Nós temos esses olhos e os dois, nenhum dos dois tem menos importância que o outro para o corpo. E assim somos nós. Temos o mesmo DNA de Cristo. Do mesmo jeito que Deus usou Davi, que Deus usou Moisés, que Deus usou Esther, nós temos o privilégio. Olha como isso é forte. Pegue aí no seu espírito. Pegue aí no seu espírito se você crer, porque aqui é um ambiente profético. Nós temos o privilégio de ser usados por Deus. Você entendeu isso? Como isso é forte? Nós temos o mesmo DNA, então do mesmo jeito que Deus usou Davi, que Deus usou Esther, que Deus usou Jael, enfim, nós fizemos parte da história do Criador, parte da história do nosso Pai. Uau! É demais esse privilégio, Jesus, obrigada. Nós somos coparticipantes das promessas de Cristo Jesus, temos as mesmas promessas que Israel. Que mistério que Deus revelou para nós nesta manhã. Nós somos coparticipantes das promessas de Cristo Jesus. Pense uma coisa, talvez você está aí, Alan, mas isso aí eu já sabia. Tá ok, eu também já havia lido. Quem sabe está na hora de nós começarmos então a pôr em prática isso que a gente sabe. Porque quando nós entendemos, nós desfrutamos desse privilégio. Que nós somos também coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. O mistério é que diante de Deus, todos nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Até muitos de nós, por vezes, a gente fica pensando assim, não, Deus errou comigo, Ele errou o endereço, não. Eu vou te dizer nessa manhã, não, Deus não errou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. E somos co-herdeiros.
e somos coparticipantes. Nós somos um em Cristo Jesus. Antes de Jesus nós éramos um povo perdido, como a gente já viu, como a gente já estudou outro dia. E hoje a mensagem é para todos, pois ela acolhe a todos em toda parte, em qualquer lugar. No versículo 7, mesmo eu, sendo o menor entre todos, mesmo assim Deus me escolheu. Como eu falei antes, o nome de Paulo significa pequeno. Ele já aproveitou isso, para falar que mesmo assim Deus usou ele. Não por causa das habilidades dele, ele diz, nem porque eu era bom, porque eu sou corrupto. Você é corrupto, a gente se corrompe. Nós só somos forjados quando nós submetemos ao senhorio de Cristo na nossa vida. E isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Chegar para Ele e dizer, Pai, eis-me aqui. Jesus, vem, lava os meus pés, pois neste dia eu me sujei. Nós precisamos nos submeter e entender que nós, assim como Paulo, nós somos pequenos. Nós não temos muitas vezes qualidades que a sociedade almeja e diz que é tão brilhante. Nós não temos talvez tanto pedigree, mas o Senhor olha para mim e para você e diz, olha filho, vem para cá, eu quero te usar, vem para mais perto, deixa eu trabalhar em ti, deixa eu te moldar a minha forma, vem para cá. Que privilégio é esse, meu Deus. Mas saiba de uma coisa, a quem mais é dado, mais é cobrado. E chegou o momento em que Deus nos mandou, assim como Paulo naquela época, falar a mensagem dele a quem nunca tinha ouvido. Então que nós possamos dizer nessa manhã, eis-me aqui, porque eu recebi esse privilégio e eu quero cumprir sim o ID de Jesus. É por ele que hoje estou aqui falando dessas coisas, dizia Paulo. Além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e sua graça maravilhosa são para todos aqueles que podem ouvir a palavra maravilhosa do Senhor. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. Assim como você de repente está pensando, não mereço, eu também não mereço. Nós não somos merecedores, mas Ele nos incumbiu de contar essas coisas, assim como o Paulo fazia. É tão lindo que é como se a gente estivesse nos bastidores com Cristo. E como é maravilhoso saber que através de pessoas comuns como nós, Deus tem feito coisas maravilhosas. Antes, no passado, esse mistério estava oculto a Abraão, mas agora, em Jesus, a revelação alcançou seu propósito. Anotem aí, se você puder. Antes, no passado, esse mistério estava oculto a Abraão, a Moisés, mas agora, em Jesus, a revelação alcançou o seu propósito. E para a gente finalizar, a multiforme sabedoria de Deus expressadas em nós e através de nós. É assim que o Senhor quer alcançar as pessoas através de pessoas comuns. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Mas Ele escolhe essas pessoas comuns, escolhe as pessoas pequenas, escolhe as pessoas fracas, porque é nele que nós encontramos forças para vencer todos os dias e levar o Evangelho a toda criatura. Paulo conforta os gentios e dizem, para eles, fiquem tristes não, eu estou aqui, mas é para cumprir o propósito que o Senhor me designou. Então se sintam honrados, porque é para a honra de vocês, é para que vocês soubessem da boa notícia, do mistério, que hoje vocês têm o privilégio de viver, de ser coparticipantes das promessas de Cristo e de ser co-herdeiros em Cristo Jesus. E hoje Deus nos dá ousadia e coragem nele para dizer o que for preciso e para levar o Evangelho a toda a criatura. Pai, nesta manhã, comece por mim, comece pelo meu irmão, nos ensina a amar a igreja, nos ensina
ensina a amar como Tu nos ama. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua igreja. Nos ensina, Pai, a ter um coração como o Teu. Nos molda acerca da Tua vontade, Pai. Que a gente possa congregar e servir a igreja local onde a gente está, em amor, sem olhar e esperar nada em troca, mas que a gente possa amar, entendendo e anunciando a boa notícia todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.